Me, Mario! Ele é o canalizador mais famoso do mundo dos videojogos e durante uns impressionantes 36 anos de existência a sua popularidade tem permanecido intocável com uma história que atravessa gerações. Super Mario é um dos franchises mais bem-sucedidos de todos os tempos e o seu impacto na indústria é tão profundo que o seu nome é reconhecido até por quem não joga videojogos. A história é longa e começa com uma aventura de plataformas 2D, culminando com as grandes aventuras tridimensionais do mundo aberto. Hoje, nós vamos focar-nos no jogo que marcou a transição deste franchise do 2D para o 3D em mais uma viagem pelo túnel do tempo a um passado cada vez mais distante. Vamos desvendar um pouco da história por detrás deste jogo e perceber porque é que hoje, passados 25 anos, ele ainda continua a ser extremamente popular e apreciado por jogadores de todo o mundo. Vem daí conhecer um pouco melhor a história de um dos títulos mais icónicos de todos os tempos no mundo dos videojogos, o Super Mario 64. No princípio dos anos 90, Shigeru Miyamoto criou o primeiro design de um Mario tridimensional durante o desenvolvimento do Star Fox para a Super Nintendo. Nessa altura, ele idealizou uma aventura do Super Mario a decorrer num mundo em miniatura e até considerou a sua criação para a Super Nintendo. No entanto, com o passar do tempo, o projeto foi sofrendo algumas modificações e a versão para a consola 16 bits da Nintendo acabou descartada. Nesta altura, a companhia já se encontrava a trabalhar numa nova consola de 64 bits. Ela chamava-se Nintendo 64 e era a próxima grande aposta da companhia nipónica. A nova consola trazia consigo inúmeras possibilidades, entre elas um comando com mais botões que muito agradou Miyamoto. A consola seria também muito mais poderosa do que a sua antecessora e isso permitiria a aplicação de ideias que eram impossíveis na geração anterior. Se a Nintendo 64 quisesse ter um lançamento forte, então era muito importante que a sua principal mascote marcasse presença na nova consola, e foi sem surpresas que o projeto do novo Super Mario transitou para a Nintendo 64. O trabalho acabaria por arrancar oficialmente em 1994, sendo o ano anterior dedicado apenas ao design do conceito. No total, foram necessários 3 anos para o desenvolvimento do jogo e durante esse tempo, a equipa que trabalhou no jogo, curiosamente, nunca superou a marca dos 20 elementos. Uma das tarefas que deu mais dores de cabeça à equipa foi a criação do sistema de câmaras de jogo. No início, o conceito envolvia um caminho fixo e restrito que o Super Mario teria de percorrer, mas eventualmente a equipa decidiu oferecer mais liberdade e permitir que os jogadores pudessem vaguear sem restrições pelos níveis. Apesar disso, nos 3 encontros com o Bowser, o caminho fixo e mais restrito manteve-se. O projeto era ambicioso. A Nintendo sabia que estava prestes a revolucionar a indústria e que um Super Mario tridimensional seria um passo evolutivo gigantesco para o franchise. Talvez por essa razão, os níveis só foram criados depois das animações do Mario estarem devidamente testadas e refinadas. Os níveis foram assim criados em torno da movimentação e habilidades do Mario e, em retrospectiva, isso ajudou a acrescentar bastante solidez à jogabilidade. Miyamoto também aproveitou o poder adicional da nova consola de 64 bits para mostrar todas as emoções das personagens e tentar fortalecer ainda mais a ligação dos jogadores com as mesmas e com o fantástico mundo do qual elas fazem parte. Super Mario 64 acabaria por chegar ao mercado primeiro no Japão a 23 de junho de 1996.
3 meses depois, a 29 de setembro, foi a vez da América do Norte e finalmente no dia 2 de março de 1997 ele foi lançado na Europa. O sucesso foi instantâneo. Nos Estados Unidos e durante os anos de 1995 até 2002, ele foi o jogo mais vendido no mercado, atingindo a marca das 5,9 milhões de unidades vendidas. Em 1999, ele foi destacado como um dos jogos mais bem-sucedidos em território europeu, registando receitas acima dos 21 milhões de euros. Até maio de 2003 já tinham sido vendidas 11 milhões de cópias em todo o mundo e 7 anos depois o Super Mario 64 ocuparia o segundo lugar dos jogos mais populares da Virtual Console da Wii, ficando atrás do outro jogo do franchise, o Super Mario Bros. O jogo foi ainda aclamado pela crítica especializada e pelos jogadores. Na altura ninguém estava à espera que a transição para o 3D corresse tão bem, mas o que é certo é que, para além de ter sido um sucesso à escala global, Super Mario 64 revolucionou a indústria com a aplicação de mecânicas e conceitos de jogabilidade que se viriam a tornar o padrão para jogos de aventura tridimensionais e que continuam a ser utilizados até aos nossos dias. O jogo também ajudou a que a Nintendo 64 fosse uma das prendas mais cobiçadas pelos jogadores durante todo o ano de 1997, o que contribuiu para que a companhia nipónica tivesse registado, durante esse período, um aumento significativo de vendas na ordem dos 156%. A história do Super Mario é extensa e composta por um grande número de jogos, mas poucos conseguem igualar o contributo do Super Mario 64 e a sua influência na indústria. Já lá vão 25 anos após o seu lançamento e hoje ele continua a ser um fenómeno global celebrado através do cada vez mais popular retro gaming e destacando-se como um dos títulos favoritos dos jogadores para a realização de speedruns. Já no que diz respeito ao popular canalizador, esse continua a escrever uma história que, pelos vistos, ainda está muito longe de chegar ao fim.